Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui. E, como sempre, te convido a participar conosco da Escola Bíblica Dominical, através da internet, compartilhando Se Evangeliza, através da EBD. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, canal no Facebook. No YouTube é Evangelizando na Net, Isfama Jesus. Conto com sua participação, com suas orações, com seu comentário e seu like. O vídeo só ganha relevância, queridos, quando nós fazemos isso. E tenha por certo que o nosso pedido, o único objetivo do nosso pedido, é para que mais pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus. Amém? Vamos à nossa 8ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que o nosso canal no YouTube, ele foca, dentro da Escola Bíblica Dominical, a leitura diária e nós comentamos versículo a versículo. Lembre-se, a leitura diária é parte da lição. Ok? Vamos lá? A nossa lição de número 8 tem como título Missionário Fazedores de Tenda. O título é uma referência à profissão que Paulo exercia e também para mostrar que, muito embora estejamos envolvidos com a obra missionária, precisamos também ter uma profissão para que venhamos, desta forma, cooperar com aquilo que nós também podemos obter através da sabedoria que Deus nos dá naquela profissão que nós nos aplicamos. Isso não isenta a igreja de cumprir com sua responsabilidade. Eu acredito que as igrejas que enviam missionário, elas cumprem com suas responsabilidades. Ok? Vamos seguir. Nosso texto áudio, baseado em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 34, diz: Vós mesmos sabeis que para que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Seguindo, vamos à nossa verdade prática. A verdade prática traz-nos a seguinte meditação: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá. Olha aí, por isso nós precisamos ter consciência disso. Deus, ele sempre fará a sua parte e nos ajudará a fazer a nossa parte. Então, nós precisamos nos profissionalizar, ainda que nós tenhamos um chamado especial para a obra missionária, nós precisamos nos especializar. E mais, precisamos usar aquilo que Deus nos agraciou com sua sabedoria no que diz respeito à função profissional em prol ao reino de Deus. Abençoando. Vamos seguir para a nossa leitura diária, versículo a versículo. Aí eu quero te convidar mais uma vez a compartilhar, inscrever-se no nosso canal e também deixar um comentário. Assista o vídeo até o final. Não se esqueça também do nosso canal no Facebook, Rádio Falous Bioline, Israel Fonseca, e
amantes de louvores antigos no Facebook. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: Paulo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia, baseado em Atos, capítulo de número 20, versículo 34, e segundos aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 9 ao versículo de número 12, e primeiras aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei, como na verdade de Cristo está em mim. Esta glória não me será impedida, mas nas regiões da Acaia, porque não vos amo, Deus sabe, mas o que eu farei para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque bem vos lembreis, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vos pregamos o Evangelho de Deus. Esses, sim, devem receber pelo aquilo que faz. Ok? E Paulo, aqui nesse versículo, ele está dizendo justamente isso. Para cortar a ocasião de alguns que queriam se aproveitar disso, Paulo disse: eu trabalho para me sustentar. Muito embora Paulo, um grande exemplo para nós, ele se gastava no Evangelho, ainda assim ele trabalhava para se autossustentar. Não que nós não aceitemos aqueles que se gastam no Evangelho receber do Evangelho, porque a Bíblia também recomenda isto. A Bíblia recomenda também isso. Mas precisamos fazer, como eu disse anteriormente, precisamos fazer uma peneira bem fina neste assunto, para não sermos injustos com alguns e muito justo com outros, ou uma justiça demasiada com outros. Precisamos ser bastante criteriosos neste sentido. Vamos seguir. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: os motivos de evangelização de Paulo era sem interesse financeiro. Aí complicou muito. Mas vamos às referências. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 ao versículo 18, que diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E, por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas dispensação me é confiada. Logo que o prêmio tenho, que o evangelizando proponho de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho.
Como eu disse, queridos irmãos, observe como o comentarista coloca. Ele coloca: os motivos de evangelização de Paulo eram sem interesse financeiro. Aí eu concordo plenamente com a colocação do comentarista. Uma coisa é eu me deixar ser gastado por Deus e receber a recompensa da parte de Deus, dado por outros irmãos de forma voluntária. Outra coisa é eu me engastar dentro do evangelho de forma interesseira. Eu faço isso para alcançar alto grau de status financeiro. Quer dizer, é esse o grande problema e esta é a peneira que nós devemos ter cuidado. Alguém ofertar alguma coisa para mim por eu estar fazendo a obra de Deus. Digo isso de forma voluntária. E eu recebo esta oferta, mas não foi com este intuito que eu fui fazer a obra. Aí sim. Mas se eu saio daqui já estipulando um valor, dizendo quanto eu quero receber, e aí a observação bem clara. Não estou falando daqueles pastores os quais são que tomam conta dos campos, os quais são campos evangelísticos que são determinados pela convenção. Não estou falando desses irmãos, desses pastores, eu estou falando daqueles os quais têm a sua vida cotidiana, têm o seu emprego e, ao ser convidado para ir fazer alguma obra da parte de Deus, este já sai estipulando o valor. Aí, esse é o grande perigo. O perigo não é eu chegar lá, ser convidado e chegar lá, receber de forma voluntária, entendendo os irmãos que assim deveria fazer. Ora, Deus que sabe a minha e a sua necessidade, Ele não vai lhe suprir? Claro que Ele vai lhe suprir se você e se nós estivermos precisando. Mas às vezes não é assim que acontece. Eu vou repetir, às vezes não é assim que acontece. Às vezes eu estou com o bolso cheio, com a conta cheia, mas eu quero aumentar os meus bens. E para aumentar os meus bens, eu cobro alta soma para ir fazer aquilo que Deus me mandou fazer de graça. Ok? Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: missões, um movimento global para reconciliar o mundo com Deus, baseado em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aí está. Qual é a mensagem que eu tenho que levar? A mensagem que eu tenho que levar é a mensagem da reconciliação. A mensagem da aproximação de Deus para com o homem novamente. Esta é a mensagem
que nós devemos pregar para o mundo. Mensagem da reconciliação. Vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: cada cristão deve experimentar a Jesus e anunciá-lo com todo comprometimento. É verdade. Não adianta. A nossa meditação está em 2 aos Coríntios. Queria me antecipar, mas nossa meditação está em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao 14, que diz assim: assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé que está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Observe, você não pode descrever uma comida, falo de forma figurada, uma comida gostosa só por olhar nela. Na verdade, você pode até descrevê-la, porém não saberá o gosto dela. Mas a partir do momento que você descreve-a e a experimenta, aí é diferente. Você vai ter a experiência própria. Desta mesma forma com Jesus. Não adianta eu falar de Jesus e não ter experimentado ele em minha vida. Isso serve para nós cristãos nos dias atuais. Hoje, há muitos cristãos que ainda não teve nenhuma experiência com Jesus, experiência pessoal com Jesus. E precisa ter, você precisa experimentar Jesus pessoalmente. Aí você não somente falará dele, mas você vai viver por ele. Ok? Vamos seguindo. A nossa meditação do sábado diz: vocacionado para servir a Cristo com o que somos e com o que temos. Baseado em Romanos capítulo 16, versículo 25 ao 27, que diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde o tempo eterno esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Está aí a nossa meditação. Se você chegou até aqui, eu te convido, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e deixe o seu comentário. Amém? Deus abençoe. Até o próximo, se Deus quiser.